E eu quero falar hoje sobre a nossa casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre você homem, você mulher, marido, esposa, filhos. E nós vamos entender isso aqui, Salmo 127, versículo 1. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Repita comigo, diga assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Agora com fé: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Pai, fala conosco, Senhor. Precisamos do teu Espírito, do teu entendimento. Dê ordem aos seus anjos, ó Pai, para estarem aqui. Repreendemos tudo aquilo que é contrário à tua palavra, à vontade do Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração possa estar conectados ao céu, sensíveis à voz do Teu Espírito, e que o Senhor possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, o salmista, ele fala, eu gosto muito desse salmo, mas ele fala sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. E ele começa dizendo algo muito poderoso, que é: se o Senhor não edificar a casa. Eu acredito que esse seja o maior desafio meu e seu, como igreja, como família, como lar, é ter as nossas casas edificadas pelo Senhor. Porque senão ele continua, ele fala: senão é em vão você trabalhar, senão é inútil você acordar de madrugada. E eu não sei você, mas se tem um homem que não gosta de fazer algo em vão ou inútil, sou eu. Quando eu vejo que eu faço alguma coisa errada, ou alguma coisa que não saiu como eu queria, eu falo: nossa, uma coisa em vão, você fala: que perda de tempo, né? Então, o salmista, ele traz alguns princípios, algo importante para a nossa vida, e eu quero aplicar isso para você como lar, para você como casa. E eu falo que ele fala de família porque depois, você vê aí no capítulo 3, ele começa a falar dos filhos. Ele fala que os filhos são herança do Senhor. Versículo 4, ele fala que são flechas, e eu sempre falei muito sobre isso, mas essa semana, Deus me fez eu pensar na segunda parte, como flechas na mão de um guerreiro. Eu não sei se você já teve o prazer, ou privilégio, ou desprazer, eu não sei, de manusear um arco e flecha. Eu gosto, eu tenho um em casa. E hoje tem, assim, flechas muito modernas, de carbono, material leve, de qualidade, resistente, duro, que te dá longo alcance, que te dá precisão. Mas um dia eu peguei uma flecha dessa com a mão e fui tentar fazer ela entrar numa caixa de papelão, 4 metros de mim. Querido, eu punha toda a minha força, não dava certo. Não fiz entrar uma flecha numa caixa de papelão. Ela ia torta, ela batia atravessado, ou quando batia reto ela não tinha força. Eu falei: mas como que eu não consigo? Porque ela é muito leve nas nossas mãos. Agora, uma flecha dessa, com o arco certo, e aqui eu quero colocar na mão de um guerreiro. Por que o guerreiro? Porque o guerreiro é alguém treinado para.
é alguém que sabe manejar. Você já assistiu Robin Hood? Você já assistiu tiro de arco e flecha olímpico? Aqueles japonesinhos com aqueles negócios assim, que você fala, não é possível que ele vai acertar naquela rodelinha. E acerta lá. Então, a flecha foi feita para ser precisa, para ter longo alcance. Mas você tem que ser o guerreiro treinado para dar destino para o seu filho. E isso faz toda a diferença. Então, meu intuito aqui nessa noite é que as nossas casas sejam edificadas pelo Senhor, para que a gente não faça nada em vão, para que a gente não faça nada inutilmente, para que a gente viva as promessas que Deus tem para nós. E eu acredito muito, queridos, no poder que há na autoridade de um pai e de uma mãe. Eu vou repetir. Eu acredito muito em decretos proféticos. A Bíblia fala que aquilo que a gente liga no céu, aquilo que a gente liga na terra, que é ligado no céu. Se 2 ou 3 concordarem, então também vai ser. Então, queridos, tem algumas coisas que, aquilo que a gente fala, seja bênção ou seja maldição, tem um peso espiritual muito grande. A Bíblia é cheia de decretos. E eu quero trazer nessa noite decretos para minha casa e para sua casa. Amém. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu queria que você não simplesmente repetisse. Porque eu tenho uns 200 mil decretos proféticos para a tua casa, para o teu lar. E eu quero que cada um você fale apropriando, tomando posse, para que isso realmente seja uma verdade e se cumpra na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 1, capítulo 2, tem a criação, tem a formação do homem, a instituição família, e é perfeito, até que entra o pecado no capítulo 3 de Gênesis, e você conhece a história. E aqui eu já quero começar falando para o homem, porque Gênesis 2, versículo 15, diz que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Essa função Deus deu para o homem. Eva não estava aqui ainda, você vai olhar que ela está ali alguns versículos depois. É uma função que Deus imprimiu, ordenou para o homem, para o marido, para o sacerdote. Homem, você tem a responsabilidade de cultivar. Cultivar é você ser o provedor, o sustentador. A tua família tem que olhar para você e ver proteção, e ver segurança, e ver um pilar forte. Mas fala também para guardar, para proteger. Sabe, às vezes nós olhamos para a mulher que cai na lábia de Satanás, quando a serpente vai, versículo 3, e a gente condena a mulher. Mas a minha pergunta é, cadê o homem quando essa mulher chega para falar, a serpente veio me falar, para aí, que serpente, que negócio é esse? Quem deixou ela entrar nesse lugar? Onde ela está? Fala que eu vou lá, agora. Sabe, às vezes a gente culpa, mas tem uma função de um homem que foi negligente, que foi omisso, e não viveu às vezes promessas, porque ele não cumpriu um chamado e um propósito que Deus tinha para o homem. Em contrapartida, mulher, o homem escutava a voz de Deus e a tua, só. Não sei se os animais falavam, mas a tua e de Deus eu sei que escutava. Olha o poder que você tem sobre a vida do teu marido. Olha como a mulher tem o poder de influenciar, e influencia. Eu falei que eu fico bobo, que quando uma mulher quer uma coisa, ela vai indo com jeitinho, ela fala a coisa na hora certa, ela faz a coisa na hora certa, e vai, a hora que você vê marido, homem, você está fazendo aquilo que ela quer. É o poder da influência da mulher. Sabe aquele ditado que fala que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço? Eu vou chegar lá para Deus e vou perguntar ainda, falar, Deus, como é que você fez gente tão mole? Mas por que eu estou te falando isso, mulher?
Porque Deus vai cobrar de você. A mulher sábia influencia e edifica a sua casa, mas a mulher tola influencia e pode destruir a sua casa. Então, que tipo de mulher tem sido você? Que tipo de influência tem sido você? Enfim, capítulo 3, entra o pecado, Deus lança uma sentença, Gênesis 3,15, falando que da mulher viria o descendente, esse pisaria a cabeça e ele a cauda, mas ali já fala algo geracional, já fala sobre família, já fala de um Deus que tem uma visão de gerações, e toda a Bíblia, de Gênesis 3 até Apocalipse, no final de Apocalipse você vai ver um Deus fazendo com que a palavra dele se cumpra, para que a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, seja de alguma forma edificados pelo Senhor. Amém, queridos? Amém? Não quero falar de coisa ruim, hoje eu só quero falar de promessa boa, mas só para citar, tem algumas casas que deram ruim, e que tinham tudo para ser casas boas. Você pegar a casa de Eli foi um homem que foi frouxo, que não foi sacerdote, que não foi autoridade, que foi omisso. Os seus filhos fizeram tudo aquilo que era errado diante do Senhor, ele não corrigiu, e uma casa que não fluiu. Se você pegar Saul, foi o primeiro rei escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, o mesmo que também ungiu Davi. E a casa dele deu ruim, na sua caminhada, não fluiu, não deu certo, fez aquilo que era mal, desviou seu coração. Se você pegar os reis, tanto de Israel quanto de Judá, quantos reis você vê, a Bíblia falando, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Reis que as suas famílias tinham tudo para fluir, para ser edificadas, e não cumpriram um propósito. Mas eu quero trazer hoje só a palavra profética para a sua vida, e tua casa vai sair daqui enfoguetada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Então vai com força, acompanha eu aí, que nós vamos caminhar por algumas casas de homens de Deus, que tiveram características, princípios, que eu quero trazer, implantar, profeticamente nas nossas casas, para que as nossas casas sejam edificadas como casas do Senhor. A primeira delas, acompanhando a Bíblia, é a casa de Noé, Gênesis 6, versículo 8, diz o seguinte, porém Noé achou graça diante do Senhor, Gênesis 6, 8, 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Repita comigo, fala assim, a minha casa é uma casa de justiça e de integridade. Apropria, tá? Receba em nome de Jesus. Não só repita. Mas, queridos, o próprio Deus falou que a casa de Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, e mais, que Deus achou graça. Imagina Deus olhar para a tua casa, para a tua família, e Deus olhar e falar assim, nossa, achei graça lá na casa do Dani, achei graça na casa do Galvão, na casa do Lucas, achei graça, achei favor, é uma família diferente, é uma casa abençoada, é uma casa de justiça, é uma casa de integridade. Sabe, não tem nada mais poderoso, mais importante do que Deus olhar para a nossa casa e falar, nossa, achei graça, favor, achei integridade, achei justiça lá. Outra coisa, casa de esperança, diga, minha casa é casa de esperança. Entenda, querido, que toda a humanidade estava corrompida através da casa de Noé. Uma sociedade, a humanidade, um povo achou esperança. Sabe, às vezes as pessoas olharam para a nossa casa e acharam uma casa de esperança. Achar uma casa de refúgio, uma casa que pode mudar a minha história. Uma casa que pode mudar a circunstância de quem eu
daquilo que eu estou vivendo, fazendo. Diga, casa de salvação. Por causa de Noé, uma humanidade foi salva. Por causa de uma família. Por causa de um lar. Uma família que Deus viu graça. Quantas pessoas podem ser salvas através da sua casa, da sua família? Então diga, minha casa é uma casa de salvação. Gênesis 9, versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha, o quê? Diga, aliança. Diga, casa de aliança. A minha casa é de aliança. Entenda isso, porque isso é poderoso. Quando Deus estabelece uma aliança, querido, gerações mudam. Descendência muda. Ah, pastor, eu estou chegando agora, pastor, eu tenho um passado que eu não me orgulho. Querido, não tem importância. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados, para apagar maldições, para mudar a tua história. A questão é se você realmente quer fazer aliança com esse Jesus, se você arrependeu dos seus pecados e quer viver uma história. Porque quando você faz uma aliança, a partir de você, pode mudar todas as coisas. Êxodo, capítulo 20, versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, você pode ter uma vida difícil, de pecado, de maldição, e através da sua vida, através da aliança que você fez, daí para baixo, tudo ser diferente, ser mudado e ser abençoado. Amém? Então diga assim, a minha descendência será abençoada, por causa da minha aliança, por causa da minha fidelidade. Amém, queridos? Casa de Noé, segunda casa, casa de Sem. Casa de Sem, Sem é um filho de Noé, Gênesis 10, versículo 1, diz, são essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Só para você entender, pós-dilúvio, Noé sai, Noé é agricultor, ele planta uma vinha, determinado dia ele toma demais, fica bêbado, seu filho Cã vai lá e zomba do pai, expõe a sua nudez, desonra o pai. Por causa dessa atitude, toda a descendência de Cã é amaldiçoada. Em contrapartida, Sem, ele honra o seu pai, ele esconde a nudez, e pela atitude que Sem teve, toda a descendência de Sem foi abençoada. Dali saíram os semitas. Então diga, casa de honra. A minha casa é casa de honra. Outro parênteses aqui. Eu vou falando das casas, nós vamos parando, tá? Mas eu quero falar para nós. Porque eu falo nós, porque todos nós somos filhos. Então não interessa a tua idade, você é filho. Sem tem muito para nos ensinar. Porque o nosso Deus é um Deus atemporal. Nosso Deus é um Deus de eternidade. Para Ele o ontem, o hoje e o amanhã, está tudo junto. Deus viu você nascer, mas já viu você morrer também. Deus sabe todas as coisas. Então, quando nós como filhos entendemos isso, vivemos isso, praticamos essa honra, nós somos abençoados por esse Deus que é temporal. Mas quando nós não fazemos, às vezes a gente acha que o tempo vai apagar, desfazer, mudar. Estava escutando uma palavra da pastora Teresa, que é juíza, e ela contando um testemunho que eu achei muito legal. Ela falando de um menino brasileiro que estava envolvido em droga e estava perdido nas drogas, a ponto de vender as coisas de casa, brigou com seus pais e os pais colocaram para fora porque já não tinha mais a situação, controle da situação. E esse menino, com alguns amigos,
ele vai para os Estados Unidos tentar a vida. E chega nos Estados Unidos, ele conhece uma igreja e ele se converte. E ele se converte e muda a vida, larga a droga, realmente é nova criatura, trabalhando, envolvido na igreja. E a pastora Tânia foi ministrar lá e esse menino veio no final do culto pedindo oração. E ela falou, tá bom, mas me conta um pouquinho da sua história. Ele falou, já faz 10, 15 anos que eu estou aqui, e eu sou crente, nova criatura, tive um passado terrível, porém, as coisas não dão certo na minha vida. Eu vim com meus amigos já estão casados, com um carro, com casa, todo mundo bem, morando, tudo certo. A minha vida não, é toda esgualepada, eu não dá nada certo, nada rompe, as coisas não funcionam. E ela falou, me fala um pouquinho dos teus pais. Fala, não, meus pais faz 15 anos que eu não os vejo. Mas como assim? Eu vim para cá e depois aqui eu me converti, sou uma nova criatura, mas eu saí com problema com meu pai, já perdoei ele, mas eles estão lá, eu estou aqui, estamos longe, eles estão vivendo a vida deles. Ela falou, quer dizer que faz 15 anos que teu pai acorda, não sabe se você está vivo, não sabe se você está morto, não sabe como está a tua vida, você está dentro da igreja trabalhando para Jesus, e você quer que eu ore para a tua vida ser transformada. Menino, você não se converteu ainda, você não entendeu nada do que é um princípio. Como que eu vou orar contra um princípio? Você pega um voo o mais rápido possível, vai lá para casa dos teus pais que você precisa urgente fazer um concerto. Não, mas eu já abandonei tudo, eu já larguei. Resumindo a conversa, querido, o que eu quero te dizer? Às vezes a gente acha que por a gente ser nova criatura, por a gente estar na igreja, por a gente já ter uma vida, tem coisas que ficaram para trás, principalmente maldições, brigas com os nossos pais, que não são mais importantes e que às vezes têm travado as nossas vidas. Vou trazer para os nossos dias. Quanta gente chega para orar, pastor, ora pelo meu casamento, não dá certo. Como foi teu pai, tua mãe? Não, casei escondido, fugido, eles não queriam que eu casasse de jeito nenhum. Ou seja, querido, estão debaixo de uma rebeldia. Eu não era crente, eu não sabia, agora minha vida está diferente. Querido, ok, todo mundo, já quem que nunca teve problema com seu pai? Eu não estou falando se você teve ou muito ou pouco problema. O que estou falando é que depois que você tem o Espírito Santo e o entendimento, essa honra, você ir pedir perdão, você amar o seu pai e a sua mãe, independente se eles estão certos, se eles estão errados, é uma função de Cristo que vive em você, da tua nova criatura que é em Jesus. Você precisa honrar, respeitar, é o primeiro princípio com promessa bíblico para mim e para você. Amém, queridos? Eu poderia dar quantos exemplos aqui, né? Adolescente, o filho, o meu pai é careta, pensa diferente, e começa a ter atitudes achando que é esperto, e não vê que está travando, pegando maldição para si mesmo, ferindo o pai, ferindo você, enfim. Quero que você entenda o que é esse princípio de casa de honra. Os descendentes de Sem foram abençoados por causa de uma atitude dele, e se tornou uma casa de destino, uma casa de dinastia. Diga, casa de dinastia. Por quê, queridos? Eu falei, eles viraram semitas. Eu não sei se você sabe, até hoje semitas são judeus. Até hoje está na moda agora, né? Falar, você é antissemita. O que é isso? Antijudeu, não gosta de Israel. Por que semita? Porque são os descendentes de Sem. Entendeu? Até hoje é uma descendência, então você vê que é uma casa de destino, uma casa que foi abençoada. Então com fé declara assim, a minha casa é uma casa de destino, é uma casa de dinastia, e os meus filhos são flechas. Vamos lá, casa de Abrão, Gênesis 12, versículo 1. Disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Duas coisas que eu quero falar. A primeira é o versículo 1, quando fala, sai da tua casa, da casa dos teus pais, da tua parentela. Tem muita gente que tem o peso, às vezes, de estar longe.
E eu senti, querido, quando eu vim para Nova Mutum, eu deixei pai, deixei mãe, deixei igreja, não tinha amigo, foi difícil pra caramba, foi muita insegurança, achei que eu não fosse dar conta de cultivar e guardar, porque é esse o sentimento que a gente tem, viu tanto que Deus foi bom, tanto que Deus sustentou, mas o que eu estou querendo dizer? Que quando você está debaixo das mãos do Senhor, tem palavras que às vezes você está longe, ou você sair da casa do teu pai, é direção de Deus. Então, eu não sei, de repente você está com peso, ou uma culpa, e eu quero dizer que realmente, se você fez isso debaixo de oração, orando, e, enfim, que isso é importante, e às vezes Deus te abençoa num lugar distante da tua casa, da tua terra, da tua parentela, que é Deus que traz, amém? A outra coisa é, ser tu uma bênção. Quero declarar que a tua casa é uma casa de bênção. Diga, minha casa é de bênção. Hebreus 11, versículo 8. Olha o que Abraão fez. Pela fé, diga, pela fé. Abraão, quando chamado, o quê? Obedeceu. Fala, minha casa é uma casa de fé e uma casa de obediência. Abraão só conquistou tudo aquilo que ele conquistou, porque ele teve fé, mas também porque ele obedeceu. A nossa casa, se nós quisermos ser casa edificada, quisermos ter as promessas de Deus, ela precisa ser uma casa de fé, mas também uma casa de obediência. Gálatas 3, versículo 8. No finalzinho, em ti serão abençoadas todos os povos. Queridos, casa de Abraão era uma casa de promessa, diga, casa de promessa. E eu acho isso incrível, o versículo 9 fala, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé está falando de mim e de você. Eu estou falando uma carta de Paulo aos Gálatas, estou falando Novo Testamento, está falando que Abraão tinha promessas, mas que os da fé estão agora sendo beneficiados com essa promessa. Então, querido, eu e você, nós somos uma casa de promessa, eu e você também somos uma casa que somos abençoados. Então diga, minha casa é uma casa abençoada, é uma casa de promessa. Deixa eu fazer outro parênteses aqui, porque isso tem um equívoco. Tem muita casa, marido e mulher, que acha que a promessa é para o marido, porque o marido recebeu uma palavra. E tem muita mulher que acha que a promessa é para a mulher ou para a esposa, porque a mulher recebeu uma palavra. E eu quero dizer que quando Deus faz uma promessa, Ele faz uma promessa para a sua casa. Eu vou repetir, quando Deus faz uma promessa, Ele faz uma promessa para a sua casa. Porque Ele vê você como uma só carne com a sua esposa. Eu vou te trazer a história de Abraão. Deus traz a promessa para Abraão, você sabe. Abraão, você será pai de multidões, a tua descendência será grande na terra, ser tu uma bênção. Abraão recebe isso, mas eles são velhos, Sara é estéril, e como viver uma promessa numa situação difícil? Mas Abraão tem fé, Abraão é obediente, mas no meio do caminho você vê a história, Sara coloca a sua serva Agar para Abraão. E agora Abraão tem um filho com Agar chamado Ismael. Mas não é essa a promessa. Então Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus fala o seguinte, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único, mas ele tinha Ismael. Como que Deus fala, pega o teu filho, teu único filho, Isaac? Porque Deus, na verdade, Ele está se referindo a uma promessa que Ele tinha feito a uma casa que era uma só carne, que representava Sara e Abraão. Então, marido, entenda isso, as promessas que Deus tem para você, a tua esposa está inclusa. Esposa, as promessas que Deus tem para você, o teu marido está incluso, por isso que vocês são uma só carne. Amém. Isso é tão mais leve de você viver o ministério, porque tem marido que fala, nossa, só minha esposa que recebe a palavra, tem esposa que fala, nossa, só meu marido que recebe a palavra. Não, Deus está dando para vocês, como casa, como família, porque Deus é um Deus geracional. Amém.
Gênesis 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar. Diga, um altar. Fala assim: a minha casa é uma casa de altar. É uma casa de adoração. É uma casa de oração. Queridos, entenda que isso é um privilégio. Vamos lá, eu estou falando do Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, e eu estou trazendo conceitos, palavras proféticas e um decreto sobre a nossa boca para profetizar aquilo que Deus quer sobre as nossas casas. Então a nossa casa ser uma casa de oração, ser uma casa de adoração, ser uma casa de altar, é com certeza uma casa que será edificada pelo Senhor. Amém? Gênesis 15, versículo 5. Eu tenho umas 15 mil promessas para vocês hoje, em nome de Jesus. Você vai recebendo todas. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Diga assim, casa de visionários. Eu acho incrível porque Abraão ele está no natural. Deus pega ele e fala assim: Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas, tenta enxergar, se é que pode. Abraão, na verdade eu estou querendo que você abra os teus olhos, que você enxergue além, que os seus olhos possam ir adiante, enxergue aquilo que talvez você não esteja vendo. Em outras palavras, Abraão, enxerga que os meus planos para você são maiores do que os teus. Enxerga, lar, ou família da Yamir, que aquilo que eu tenho para você é infinitamente maior do que aquilo que você possa imaginar. Abra o teu entendimento, a tua visão, consiga enxergar maior e acredite nas promessas que Deus tem. Seja uma casa visionária. É importante, querido, é um princípio. E eu quero declarar que essa casa é uma casa visionária, uma casa que enxerga as promessas, uma casa que vê longe, que tenha fé, que acredita em tudo aquilo que Deus tem para você. Gênesis 18, versículo 19. Diga assim: casa de ensino. Eu acho isso, e diga, casa de discipulado. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deixa eu ir com calma, porque eu quero que você entenda isso. Que a gente lê e passa tão rápido. Deus está falando o seguinte: eu escolhi Abraão, porque eu o escolhi. Aí tem para quê? Com um propósito. Eu o escolhi para uma finalidade, para que ele possa ensinar, discipular, para que ele possa passar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para aquela geração. Foi para esse propósito, não foi só para a esposa, não, é para que eu possa passar isso. Olha lá, a sua casa depois dele. Aí tem, pratique a justiça e o juízo, para que, de novo, o Senhor faça vir sobre Abraão. É uma condição. Abraão, eu te escolhi, olha aqui para mim, para que você ensine, para que você discipule, para que, se você fizer isso, todas aquelas promessas venham sobre a tua vida. Eu te escolhi para você ensinar, para você discipular, para você passar, para que se cumpra. Eu posso imaginar o contrário. Abraão, se você não passar, não ensinar e não fizer, então também não vai se cumprir tudo aquilo que eu tenho prometido para você. Eu vejo a importância e o peso que Deus coloca sobre a nossa casa ser uma casa de ensino, sobre uma casa de discipulado. E agora eu quero falar de filhos de sangue, de filhos espirituais, de filhos que Deus vai te dar no teu GPS, no teu trabalho. É algo importante
que eu e você carregamos, que Deus nos chamou para que se cumpra as promessas de Deus nas nossas vidas, a gente tem um chamado de ensinar e discipular outras pessoas também. Amém, queridos? Então diga, minha casa é uma casa de ensino, é uma casa de discipulado. Gênesis 22, versículo 2, 22, 2. Acrescentou Deus, nós já lemos, mas eu vou ler de novo para você entender. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, ofereça-lhe em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Diga, casa de generosidade. Querido, Deus pega para Abraão e fala o seguinte: Abraão, pega aquilo que você mais ama e entrega para mim. A minha pergunta é, quanto que Deus tem do nosso coração? Deus nunca quis Isaque. Deus queria saber aquilo que estava no coração, aquilo que realmente mais Abraão amava. Falou, vamos ver se está disponível. Se eu sou grande mesmo, do jeito que você fala, dá isso para mim. Se Deus pedisse hoje para mim e para você, para nossa casa, aquilo que a gente mais ama, como seria a nossa resposta? Mas eu quero declarar, como casa edificada do Senhor, que a nossa casa é uma casa de generosidade. Amém? Tiago 2:23. Vamos lá. Casa de amigo de Deus. Diga, casa de amigo de Deus. E se cumpriu a escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de... Eu acho tão incrível isso. Eu acho isso muito incrível. Imagina o céu olhar para a tua casa e falar, uau, essa casa é amiga de Deus. E deixa eu te contar algo, querido. Quem é amigo de Deus, Deus protege. Deus guarda, Deus defende. Eu vou repetir. Quem é amigo de Deus, Deus protege, Deus guarda. Eu vou te trazer isso biblicamente. A família de Moisés se levanta contra ele. Miriam, Arão começam a falar mal, começam um complô. Como assim, só para Moisés? E eu? Você acha? Por que eu sou menor? E vamos... Você não vê na hora... E nem depois, Moisés querendo se defender, Moisés querendo se justificar, Moisés querendo argumentar. Não, mas eu posso imaginar Deus olhando do céu. Ué, vocês vão se levantar contra o meu amigo? Não. Ele é meu amigo? Não, vocês não estão entendendo não. Vocês, eu posso falar de vez em quando, mas Moisés não. Moisés, ele é meu amigo. Quem que vocês acham que vocês são? Não, de jeito nenhum. E a história é triste, Miriam fica com lepra e enfim. Mas o que eu quero dizer, querido? Que não tem nada mais bonito, gostoso, do que a sua casa ser amiga de Deus. E eu quero profetizar nessa noite que o teu lar, a tua casa, a tua família, é uma casa que são amigos de Deus. Amém? Quarta casa, casa de Jacó. Isaías 29, versículo 22. Aguenta aí, querido, você vai recebendo aí. Isaías 29, 22. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu Abraão, Jacó já não será envergonhado, e continua. E por que eu li esse texto? Queridos, porque Isaías está 1000 anos depois de Jacó. E começa assim, Isaías falando, acerca da casa de Jacó. Uma casa que há 1000 anos foi lembrada. Uma casa que há 1000 anos foi citada. Uma casa que passou 1000 anos e ainda continuava relevante, importante. Uma casa que foi, depois de tanto tempo, mencionada pelo profeta Isaías. Diga assim, a minha casa é uma casa relevante, é uma casa importante, é uma casa que será lembrada.
Quando João estava na ilha de Patmos, João ele tem uma visão. Apocalipse 21, 12. E ele vê a Nova Jerusalém e ele começa a descrever e ele fala, tinha grande alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Jacó, ou de Israel, tá? Depois Jacó trocou o nome por Israel. Mas o que João está falando é que essa casa foi tão importante, foi tão lembrada, que a Nova Jerusalém, que lá no céu tem o nome dos 12 filhos. Veio Jesus, veio a graça, a gente sabe que isso foi um tempo diferente, mas o que eu quero declarar sobre a tua casa? Os teus filhos não vão ter o nome escrito nas portas do céu, mas eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, que os teus filhos terão o nome escrito no livro da vida. Pode não estar nas 12 portas, mas o nome vai estar lá, no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Tem gente que não acha que a sua casa é importante. Tem gente que acha que porque a tua casa é pequena, porque a tua casa não tem uma estrutura, porque a tua casa talvez não tenha condição. Querido, eu quero roubar, arrancar, tirar essa mentira do seu coração. A tua casa é importante, a tua casa é relevante, a tua casa é do Senhor, é amiga do céu. Amém? Tem a ver com tamanho, tem a ver com aquilo que tem dentro, tem a ver com aquilo que carrega. Então, viva isso em nome de Jesus. Agora, eu falei dos homens, deixa eu trazer um negócio aqui, que é importante. Quero falar para as mulheres, porque eu também fui pego nisso aqui. Eu falei de Jacó, estamos falando da casa de Jacó, mas Jacó é filho de Isaac. Isaac tem uma esposa chamada Rebeca. Então vamos lá. Isaac é casado com Rebeca, ok? E eles têm um filho, Jacó e Esaú, ok? Ok? Ok, gente? Vocês estão aí? Quero falar sobre uma síndrome de Rebeca e a seriedade disso. Eu inventei esse nome agora, mas vai ficar nele mesmo. Rebeca, ela arma um plano, ela arquiteta algo para beneficiar Jacó. Eu creio que Rebeca amava Jacó. Eu creio que Rebeca queria o melhor, porque é isso que mãe faz. Mãe gosta de proteger, mãe gosta de entregar, mãe gosta de dar tudo aquilo que ela pode fazer para beneficiar o filho, ela quer fazer. Mas, às vezes, ela está cometendo um erro gravíssimo, que é o que eu chamei de síndrome de Rebeca. E quantas mães, esposas, mulheres têm entrado nesse lugar, e você está achando que você está fazendo bem para o seu filho, e você está quebrando um princípio, plantando algo com consequências terríveis para ele e para você. Vamos lá, muito rápido. Quem é o primogênito é Esaú. Isaac vai abençoar o primogênito. Era algo maravilhoso, poderoso, todo mundo queria. Rebeca fica sabendo, tem um plano, fala assim, Jacó, vai lá você vai no lugar de Esaú. O próprio Jacó tem mais juízo que a mãe. Fala, mãe, não vai dar certo isso não, mãe. Ele é diferente demais, ele é peludo. Olha como eu sou. Fala, menino, acredita em mim, sou tua mãe, conheço teu pai. Eu tenho os meios. Mãe é cheio disso. Sabe, mãe, Rebeca, confia em mim, vai dar tudo certo. E ela vai, e ela tem os meios. E ela vai, enfim, você conhece, o Jacó se passa por Esaú, recebe a bênção de Isaac, e depois disso, acaba a vida de Rebeca. Eu vou repetir. Depois disso, o seu lar começa uma intriga, uma briga entre os irmãos. Ela percebe isso, ela fala, vai embora, Jacó, vai embora para o teu tio. Vai morar lá com Labão, e ele fica 20 anos sofrendo, Jacó.
Deus tem o processo, enfim, Deus tem os seus meios, cumpre-se a promessa em Jacó, mas o fato é que Jacó, com aquela atitude da mãe, ele sai, sofre e nunca mais vê a mãe. Jacó fica 20 anos sem ver Rebeca, porque não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem videochamada. Ele está longe, numa terra distante. A mãe não vê, e o pior, olha bem, e o pior, eu acredito que o prazer de uma mãe é ver o seu filho crescer e ter um neto. Eu falei que nós tivemos o privilégio de ter os avós das minhas filhas, dos dois lados, segurando as crianças pequenas e consagrando ao Senhor. Eu acho que para um vô, para uma avó, não tem nada mais poderoso. Eu falei isso aqui, a semana a gente estava rindo, falei no primeiro culto também. A gente fala que vô estraga neto, né? Minha mãe, querida, era uma onça brava. Minha mãe, se eu entrasse com chinelo sujo, ela já vinha com a cinta. Ela mandou um vídeo essa semana dos netos dentro da casa dela, andando de bicicleta, no meio da sala. Aí você imagina, né, pastor Léo, pastor Luca, ei mãe, se é na minha época, imagina que isso ia acontecer. Os netos na casa da avó pode tudo. É um prazer de uma avó, é uma alegria. Vó curte. Agora imagina a Rebeca, que não viu, e não foi qualquer filho, são os 12 filhos, os 12 filhos que foram, toda a descendência de Israel, o povo de Israel, os nomes que foram escritos lá na Nova Jerusalém. Vamos para a nossa realidade. Mãe, você que pega e quer burlar o teu marido a favor do seu filho. Mãe, você que engana o seu esposo para falar a hora que teu marido, o teu filho chega, para você não brigar com ele. Uma mãe que se aliancia com o filho, com mentiras, para que o pai não fique sabendo e fique bravo. Coisas pequenas do nosso dia a dia, e que a mãe acha que não tem consequência, mas está trazendo para ela e para a criança, achando que está protegendo. Não, você está trazendo maldição, porque você está indo contra um princípio, você está desonrando a tua casa, o teu marido, enganando. Deixa eu voltar, volta para cá, falei que eu não ia falar nada hoje, mas é importante você, mulher, entender o teu papel dentro de casa, amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Diga assim, ó, casa de sonhadores. Queridos, Jacó, você conhece a história, ele deitou, teve um sonho, viu o céu aberto, o anjo subindo. Os teus filhos, a tua casa, eles conseguem contar os sonhos para você? Você motiva, estimula, incentiva os sonhos da tua esposa ou do teu marido, ou os dos teus filhos? Eles têm essa abertura de poder compartilhar, de falar com você? Isaías capítulo 14, versículo 1, diga casa de paternidade. Isaías 14, 1, porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra. Presta atenção. E unir-se-ão eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Queridos, o que Isaías está falando? Que sobre essa casa era uma casa de acolhimento, era uma casa de suporte, era uma casa de ajuda, era uma casa de direção, era uma casa de destino, era uma casa de palavra, era uma casa de paternidade. Deus fez, querido, com que a nossa casa também pudesse ser isso. As pessoas olhar e achar um lugar de direção, um lugar de acolhimento, um lugar de suporte, um lugar de ajuda. Quando as pessoas olham para a minha casa, para a sua casa, será que eles veem essa casa de paternidade? Quinta casa, casa de Judá. Diga, casa de governo. Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés.
Diga, minha casa é uma casa de autoridade, é uma casa de governo. A palavra fala, queridos, em Judá que esse cetro está falando de unção, está falando de governo. Não se apataria sobre Judá. Como nós precisamos de casas com autoridade, com unção, casas de governo, com homens e mulheres em pontos específicos, em pontos importantes. Como nós precisamos de homens bons na política, no governo, na saúde, na educação, na polícia, nas escolas, em todas as esferas. Nós precisamos de homens e mulheres cheios da presença, com fé, com obediência, que vivem em integridade, fidelidade, mas que possam cumprir o seu papel diante da sociedade. Uma casa de autoridade, Deus nos chamou para ser isso. Para ser homens e mulheres, pais e mães, com filhos que vivam isso. O que eu acho incrível, Gênesis 49, querido, Jacó já está velho. Jacó já está quase morrendo. Não falava direito, não escutava direito, mas é a hora que ele profetiza sobre os 12 filhos dele. Olha para mim que eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você pode envelhecer, você pode ficar velho, mas você jamais vai deixar de profetizar sobre os teus filhos, sobre a tua geração. Diga assim, eu posso envelhecer, mas eu não vou parar de profetizar sobre os meus filhos. Amém. Sobre a tua casa, sobre a tua descendência, sobre o teu marido, sobre a tua esposa. Você é uma boca profética, tem autoridade naquilo que você fala, naquilo que você libera. Não importa quanto tempo, quantos anos, não pare de declarar que a tua casa é uma casa de salvação, uma casa de prosperidade, uma casa de aliança, uma casa de bênção. E você tem uma lista de coisas para você profetizar aí, em nome de Jesus. Amém. Sexta casa, e nós já estamos concluindo. Casa de Josué. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Diga, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. E aí você conhece o texto, mas lá no finalzinho fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho também isso incrível porque a gente gosta muito dessa parte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas a gente não entende o que significa isso. Não era apenas para crer. Querido, Josué não estava falando que a casa dele simplesmente acreditava, porque todo Israel acreditava. Não era simplesmente que eu pudesse viver aquilo, não, mas ele está falando o seguinte, temei ao Senhor e servi a Deus com integridade e com fidelidade. Diga, casa de integridade e fidelidade. Era isso que Josué estava querendo passar, porque às vezes a gente fala, eu tenho fé, eu creio, querido, o diabo também crê, o diabo também crê, e mais que a gente ainda. Então não é só essa questão, se você pegar essa palavra servir aí, no original é uma palavrinha chamada abade, que significa trabalhar, labutar, trabalhar pelo outro, servir com trabalho. Então quando Josué está falando de servir, ele está falando, eu e a minha casa, nós estamos no ministério, eu e a minha casa, a gente está posicionado, eu e a minha casa, a gente está servindo ao Senhor, mas não é de qualquer jeito não, é com temor, é com integridade, é com fidelidade. Sabe, e que privilégio é você ter tua casa servindo ao Senhor. Eu não estou falando crendo, é importante, claro que é, mas Josué fala assim, eu não sei quem que você vai servir, se vai ser os deuses amorreus, se vai ser o Deus dos teus pais, eu sei que eu e a minha casa, nós vamos serviremos ao Senhor. Então diga, minha casa é uma casa de servos, e a gente precisa servir com integridade e fidelidade. Amém, queridos? Amém? Você pode se colocar de pé? Que eu quero falar a sétima para a gente concluir. E para ficar 7 casas como um número que eu gosto, um número perfeito. Mas a 7ª casa é a sua casa, é a minha casa. Diga, minha casa.
E eu queria que você pensasse sobre a sua casa, nessa noite. A tua casa é edificada pelo Senhor? Ou o que você está fazendo dentro de tudo isso que nós vemos, para que realmente seja uma casa edificada pelo Senhor? Porque não adianta só trabalhar, querido, tem trabalho que é em vão. Não adianta só acordar de madrugada, porque a palavra fala que às vezes é inútil. E eu sei que você não quer trabalhar em vão e nem quer inútil, mas eu estou aqui nessa noite para que, de alguma forma, eu possa ser um instrumento para você romper com a sua casa, com a sua família, e viver tudo aquilo que Deus tem para você, todas as promessas que Deus tem para você. Olha aqui para mim, Isaías capítulo 6. Isaías tem uma visão do céu, e ele vê os anjos cantando, e os anjos cantavam: santo, santo, santo. João está lá na ilha de Patmos, e João também tem uma visão do céu. E quando João vê, os anjos estão cantando: santo, santo, santo. Mas Apocalipse 15, versículo 3, diz que a playlist do céu foi mudada, e entoavam o cântico de servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, tão poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das... E continua. O que eu estou querendo dizer? Queridos, imagina a playlist do céu ser mudada por aquilo que o céu viu na tua casa. Imagina a playlist do céu ser mudada pelo devocional que você fez, pela música que você cantou com o teu filho, e o céu de repente começar a cantar uma música e falar: não, era santo, 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 mas eu vi essa semana ele fazendo aquilo lá, vamos mudar essa playlist, igual nós fizemos com Moisés, vamos cantar essa música, vamos declarar essa palavra. O que eu e você nós temos feito na nossa casa, para que a nossa casa seja vista no céu, seja lembrada no céu, seja reconhecida no céu? A minha proposta é que as nossas casas sejam casas que sejam amigas de Deus, sejam casas direcionadas por Deus, casas cheias da presença de Deus. Os nossos filhos são flechas, você é o guerreiro. Pastor, eu sou solteiro, nem tenho filho ainda. Querido, você vai ganhar filho espiritual, e você vai ser o guerreiro que vai dar destino também, vai ajudar esse filho teu a ir longe, a voar alto, a alcançar lugares que ele ainda não alcançou. Isso aqui serve para todos nós. Todos nós temos casa, temos família, e o plano, o projeto de Deus é abençoar, é que essas promessas todas se cumpram na nossa casa, casas edificadas pelo Senhor. Queria que você abaixasse sua cabeça e que você falasse aí com Deus. Você, homem, como você tem guardado, cultivado, como você tem sido como sacerdote, como macho, como provedor, como aquele que traz a presença, como aquele responsável pela oração, por aquele que chama a responsabilidade: não, eu vou trazer, a partir de hoje é Deus que governa essa casa. Aquele que fala: não, eu não orava, mas agora eu vou orar. Eu não orava quando a gente sentava na mesa, mas agora eu vou orar. Deus, essa casa é minha, eu sou o homem dessa casa, eu sou o marido desse lar, eu sou o sacerdote instituído pelo Senhor, e eu declaro que a partir de hoje, como autoridade, como homem plantado aqui, que o governo do céu está nessa terra. Você tem poder para enfrentar Satanás. Às vezes tua mulher está querendo batalhar, guerreando. Uma luta que Deus te deu é para você guardar, é para você cultivar. Pega
Pega essa espada que Deus já colocou na tua mão, chega na tua casa e levanta contra todo principado. Eu me revisto de toda a armadura do Senhor e me levanto contra todo principado e potestade e digo que nessa casa, diabo, você não tem autoridade. A minha casa, a minha esposa, os meus filhos são do Senhor Jesus. Tudo que você estiver fazendo pode parar agora em nome de Jesus, porque essa autoridade foi me dada como sacerdote. Deus espera de você, homem. Mulher, você tem que ser a mulher sábia, que edifica. Você tem poder de influenciar, você é intercessora. Aquilo que Deus deu de promessa para o teu marido é sua promessa. Vocês vão alcançar juntos, vocês vão viver juntos. Mas você é essa mulher que sustenta, que cuida, que guarda, que ajuda. Cuidado para não desonrar o seu marido. Cuidado para não tramar com o seu filho. Você está plantando algo perigoso para a tua vida e para a vida do seu filho. Não desonre. Eu vou te falar um negócio: flecha é para lançar. Os teus filhos vão voar. Sabe quem vai ficar? Você e a tua esposa. Eu vou repetir: teus filhos vão voar alto, vão longe, vão ser maior, melhor do que você. Vai ficar é você e a tua esposa. Você não é uma só carne com o teu filho. Você é uma só carne com o teu marido. Você é uma só carne com a tua esposa. Filho, você tem para lançar. Você deixa legado. Você ensina. Mas uma só carne são vocês dois. Quantas famílias que o marido briga com a esposa por causa dos filhos? É muito mais, está muito mais a favor dos filhos do que da esposa. E quantas esposas muito mais a favor dos filhos do que do marido? Se você está com a sua casa, família, eu queria que você desse a mão, ficasse pertinho aí, que eu quero orar com vocês. Se você está sozinho, coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero orar por essas casas, por essas famílias, por aqueles que estão online conosco também, onde essa palavra chegar. Pai, que esses princípios de marido, de homem, de esposa, de mulher, de filhos que honram, de filhos que amam, de filhos que cuidam, que ouvem, que obedecem seus pais, que esses princípios estejam, Pai, dentro das nossas casas. Pai, eu quero declarar que as nossas casas são edificadas na rocha. Eu quero declarar que as nossas casas são edificadas na rocha. Que a nossa casa é uma casa de esperança, de salvação, é uma casa de aliança, é uma casa de honra, é uma casa de bênção, é casa de fé, é casa de obediência. Que na nossa casa tem promessa, que nós somos visionários, que nossa casa é casa de altar, que é casa de ensino, que nós somos amigos de Deus, que é casa relevante, casa de sonhadores, Senhor, que é casa de autoridade, de governo, que é casa de integridade, casa de serviço. Eu quero declarar que a minha casa é do Senhor, Pai. Abençoe as famílias, abençoe os corações, Pai, que nós possamos ser edificados como família do céu, que as promessas possam chegar até nós. Nós declaramos, ó Pai, casas edificadas em nome de Jesus. Amém, queridos? Só para a gente concluir, você pode levantar a tua mão bem alto? Diga assim: a minha casa é a minha casa. Foi Deus que me deu. E o meu lar
é edificado pelo Senhor, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?